longe para onde? Bem distante, mas longínqua. Agora vem cá, como é que configura isso para nós? Alguém sai da casa do pai e vai para uma terra longe. Aí tem gente que enfatiza isso no literal. Ah, mas eu saí da casa do pai, mas eu não fui longe não. Aqui, olha cá, olha cá, olha cá. Um celular te coloca longe da casa do pai. Um namoro te coloca longe da casa do pai. Uma mentira te coloca longe da casa do pai. A internet te leva para longe da casa do pai. A tua vaidade extrema te leva longe da... Meus irmãos queridos, eu quero saudá-los na paz do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Por gentileza, encontre o texto Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 15. Aquele que o tem, diga amém. O texto sagrado diz assim para nós: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Tome o seu assento. Obrigado. Querida igreja, seletos ouvintes, ministros, missionários, missionárias, obreiros, amigos convidados, autoridades aqui presentes, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes, considerando a ideia, considerando o viés missionário, evangelístico, missiológico, essa peça literária, essa construção textual do Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, saltou da Bíblia e abraçou o meu coração. Debrucei em uma leitura intensa, considerando que estamos diante de um capítulo dissecado, difundido, esboçado, predicado e cantado pela Igreja de Jesus, uma ideia comum, citações familiar de todos nós. Quem nunca ouviu as ministrações sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho que sai de casa? Pastor Otoniel, eu conheço esse texto, já preguei sobre isso, já lecionei. De fato, é uma das passagens, é um dos pontos ditos por Jesus mais conhecido dos evangelhos. William Barclay, um dos comentaristas, estudioso, diz que esse capítulo é um evangelho dentro do evangelho, que de fato o seu cerne, a sua ideia central e a sua tônica é soteriológica, é salvífica. Este capítulo, nas suas minúcias, vem trazendo para nós um ponto muito interessante. Eu quero relembrá-los
dos pontos que estão inseridos nesse capítulo, e a minha intenção não é trazer novidade nenhuma, mas é compartilhar com vocês algumas aplicações inspiradas pelo Espírito, enquanto igreja na terra, essa vivacidade cristã. E essa vivacidade cristã nós vamos vivendo muitas situações. E essas diversas situações que a igreja vive, esse texto é extremamente pertinente, assaz oportuno para uma realidade tal como esta. É interessante que quando nós abrimos a Bíblia diante de um texto como este e alguns outros que são familiar para nós como cristãos já há algum tempo, você abre a Bíblia para que você possa tirar alguma coisa dela. E se você trafegar no viés de não abrir a Bíblia para tirar algumas coisas dela somente, mas abrir a Bíblia para que ela tire de você algumas coisas, e você começa a entender qual é a real mensagem que Jesus tem para nós. Pastor, eu estudei esse texto, sei de cor e salteado a parábola do pastor, a parábola da mulher e a parábola do pai. 3 coisas se perderam. Pois é o capítulo das coisas perdidas, é o capítulo das coisas achadas. A ovelha se perde, o pastor acha. A dracma se perde, a mulher acha. E o filho se perde e achou-se. É interessante nós partimos dessa premissa, porque se nós temos aqui um garoto pródigo, se aqui nós temos um filho pródigo, também temos um pai que adotou um sentimento tão forte, que a prodigalidade do filho não foi páreo para o amor que estava intrínseco no pai, a ponto de fazer o que fez. Pastor Otoniel, quem disse essa parábola? Jesus. Isso não é novidade a ninguém, mas a ambiência que Jesus estava é que me chama a atenção. O texto é muito claro, os versículos primeiros diz para nós que Jesus estava conversando e comendo com pecadores e publicanos. Arrazoando Jesus estava os representantes da religião, fariseus e os seus respectivos escribas. Eles estavam arrazoando, e em minhas palavras digo: como é que pode este aí estar sentado com pecadores e publicanos, 2 classes miseráveis consideradas da época pelos religiosos, e Jesus está sentado com eles, comendo e conversando com mensalidade judaica e versando com... Como é que pode isso? Eles não entendiam, a religião não entendia o ministério de Jesus. Você não precisa ser um exímio hermeneuta para considerar a ideia de que ao longo do ministério de Jesus, ele teve essa situação desconfortável com esse pessoal. Por que, Jesus? Por que, pastor? Porque nunca coube no processo da religião. Nesse capítulo aqui, no versículo 10, no versículo 9, no versículo 8, no 7, praticamente em todos eles, é uma questão de paradoxo com a religião da época. Por quê? Porque para os religiosos era assim: nós vibramos a alegria diante de nós quando Deus destrói um pecador. Um pecador destruído era alegria, é isso aí mesmo, sentença, mereceu. Então há alegria, ou havia alegria diante do contexto dos religiosos, quando Deus destruía um pecador. Pastor, e Jesus? Jesus vinha no viés, a alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende.
Isso chocava a religião. Abre aspas aqui, quem já estudou, quem tem uma vida acadêmica, estudou uma matéria chamada metodologia científica. Parece que não é nada, parece que isso não tem conexão nenhuma com a Bíblia. Quando você faz uma pós, uma graduação, você estuda a metodologia científica e você percebe que os fariseus tinham isso. Eles tinham um método, eles tinham a Torá, pensavam porções das paraxás, conheciam a Torá. De repente confronta-se com Jesus. Por quê? Porque enquanto os fariseus tinham um método científico, Jesus tinha um método empírico. Por quê, pastor? Porque método é a ciência, o empírico, experiencial, vivencial. E aí que eles tinham a letra, Jesus tinha misericórdia. Eles tinham a lei, Jesus tinha a graça. Isso chocou, trouxe desconforto. E agora, pastor? E agora que Jesus, me permita a informalidade, para acabar de acabar, Jesus está sentado com o pecador, sentado com o publicano, comendo pão. Eu fico imaginando a cena, eles olhando para Jesus com mensalidade judaica, botavam um pão no meio e rasgando, cada um pegava um pedaço. Eu fico imaginando a cena, eles olhando para Jesus e vendo a mão santa de Jesus, pegando um pedaço do pão e comendo, a mão de um pecador pegando um pedaço do pão e comendo, a mão de um publicano pegando um pedaço do pão e comendo. E eles disseram: eu que não sento aí para comer junto com o pecador. Eu penso que Jesus olhou para eles e no olhar estava dizendo: se o Pai é nosso, por que o pão só tem que ser meu? E pegavam um pedacinho, eles pegavam outro pedaço, e eu imagino Jesus olhando para eles e pensando assim: é melhor estar sentado com o pecador comendo do que de pé com o pecador com fome. Deixa eu contar uma parábola para vocês. E começou a contar. Um pastor, você conhece o texto, não vou chover no molhado. Uma mulher, você também conhece o texto. Mas quando Jesus chega na parábola do pai, e Jesus começa dizendo nos detalhes, o pai tinha 2 filhos. O mais moço disse para o pai: dai-me a parte que me pertence. Pastor Toniel, para eu ouvir isso hoje é um fato. Jesus dizendo isso na cultura que estava inserido é outro fato. Olha só, primeiro, como é que pede herança para o pai vivo? Pedir herança para o pai vivo, nas entrelinhas, é dizer para ele: morra, velho, já está sobrando. Para mim o senhor morreu. Como para mim o senhor morreu, me dá a parte que me pertence. Como para mim não faz nenhum sentido saber que o senhor está vivo, não quero mais respeitá-lo, não quero mais estar sujeito ao senhor, então para mim o senhor pode morrer. Nesse sentido ele diz: me dá a parte que me pertence. Sabe o que é que o pai faz? Oh, meu filho, por que você está pedindo a parte? Não está gostando da casa? O que é? O sinal Wi-Fi não está legal? O que é, meu filho? A suíte não está legal? A culinária? Quer que papai troca esse cozinheiro? Sabe o que é que o pai disse? Nada. Pastor, por que o pai não indagou? Por que o pai não questionou? Meu filho vai embora, por quê? É papai, fica aqui. Isso aqui abre parênteses em um viés aqui de um conforto e agasalho para nós, pastores, líderes, aconselhadores, que alguém decide ir embora e você diz: não vai, fica, não vai, e parece que não adianta. Um filho decidido ir embora, parece que conselho de pai não serve, atendimento pastoral não funciona, filosofias de lideranças, de conselho não adianta. O filho quer ir embora, e sabe o que é que o pai faz? Reparte. E quando o pai reparte, o texto sagrado, versículo 12: e ele repartiu por eles a fazenda.
13, e poucos dias depois. Eu fiquei pensando nisso. Por que poucos dias depois? Ele não pede no 12, por que não vai embora no 12? Ele não quer ir embora no 12, por que não vai embora no 12? Ele não quer mais estar perto do Pai no 12, por que não vai embora no 12? Poucos dias depois. Por que poucos dias depois? Pastor, como é que ele recebe no 12 e no 13 ele ainda senta de manhã na mesa do café do Pai, olha no olho do Pai, come do pão do Pai, bebe da água do Pai, come da comida do Pai, mas não quer nada com o Pai? Sabe o que é isso? Relação utilitarista, consumista. Eu quero o pão, mas não quero o Pai. Eu quero a bênção, mas não quero o Pai. Eu quero a chave, mas não quero o Pai. Eu quero a porta, mas não quero o Pai. Eu quero as bênçãos, mas não quero o Pai. Isso é relação utilitarista. Isso é alguém consumidor. Ele é o produto final, acaba nele, ele não reparte nada, chega nele e me dá o que. Isso me intrigou. Pastor, o texto é muito claro, é cirúrgico, é detalhista. Olha o que Jesus continua dizendo para o pessoal. E o garoto, poucos dias depois, ajuntando tudo. Pastor, ele pede para o pai, e o pai reparte. Poucos dias depois, ele ajunta tudo e vai embora. Vai, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Já que ficou poucos dias, por que não ficou muito? Ficava mais um, ficava mais 10, ficava mais 20, porque ninguém fica. Ninguém fica onde? Ninguém fica na casa do pai muitos dias depois que perde a conexão com o pai. Se ficar, fica pouco. Dá um instrumento para ele, não segura, ele quer ir embora. Dá um cargo para ele, não segura, se segura, fica pouco. Eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para esta noite, de um viés missionário, para quem estava fora voltar. Mas Deus falou comigo aqui, essa mensagem também é para quem está dentro, nem pensar em sair. Esse é o teu lugar, essa é a sua casa, este é o teu ambiente. Mas dá um cargo para... não fica. Nada me segura na casa do Pai, a não ser a comunhão que eu tenho com o Pai. E o texto sagrado diz: e ajuntando tudo. Tudo o quê? Dá para juntar tudo se o tudo que ele tinha não quer mais e está ficando? Dá para juntar tudo se o tudo que ele tinha não quer mais e está ficando, que era o Pai? Deixa eu dizer uma coisa para alguém: não tem tudo, não existe outro tudo a não ser o Pai. Não existe outro tudo a não ser o Pai. Mas escuta isso: quem faz de Jesus o teu tudo, terá tudo de Jesus. É por isso que a igreja canta: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para... E o garoto diz: eu vou juntar tudo e vou embora. Agora vem cá. Os teólogos me perdoem, é um viés especulativo para a gente se ambientar no texto. Eu fico imaginando o garoto saindo na porta e alguém perguntando assim: vai para onde? Ele diz: eu vou por aí, eu quero ir mesmo, é numa terra distante. É mesmo? É. E se fosse hoje, configurando para os dias atuais, alguém disse assim: quer um GPS? Ele pegou o GPS, Maps Google Maps, e tem que botar lá, né? Origem. O que é que você põe na sua origem? Eu, pelo menos, já está gravado. Origem, minha casa. Destino, onde eu vou. Ok? Eu fico imaginando um garoto pegando o GPS. Como é que usa isso aqui? Alguém diz assim, ó: bota aí a sua origem. E o que é bota a minha origem? Só tem uma: casa de papai. Como? Bota aí: casa de papai.
Bota aí, rapaz, casa de papai. Se você não quiser, não tem como. Aqui, esse é o seu lugar, casa de papai. É daqui que você está saindo. É aqui. E o destino? Destino você bota onde você quer, vai para onde você quer, vai para onde. Mas a sua origem é a casa. Presta atenção no texto. Pastor, e ele vai para longe. E o menino partiu para uma terra longínqua. Onde é que fica essa terra, pastor? Longe. Longe para onde? Bem distante. Mas longínqua. Agora vem cá. Como é que configura isso para nós? Alguém sai da casa do pai e vai para uma terra longe. Aí tem gente que enfatiza isso no literal. Ah, mas eu saí da casa do pai, mas eu não fui longe não. Aqui, olha cá. Um celular te coloca longe da casa do pai. Um namoro te coloca longe da casa do pai. Uma mentira te coloca longe da casa do pai. A internet te leva para longe da casa do pai. A tua vaidade extrema te leva longe da casa do pai. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: cuidado, que o pecado pode te levar para mais longe do que você imaginava ir, e te cobrará mais caro do que você consiga pagar para voltar. Mas Jesus desceu na casa para dizer para alguém: não vá, fica aqui. Aqui, fica, olha o texto. Partiu para uma terra longínqua. Eu fiquei, onde é essa terra? Pastor, configura aí para eu entender. Já perguntou para alguém? Rapaz, você viu fulano? Fulano está lá na igreja. Cadê fulano? Fulano está na escola dominical. Cadê fulano? Está lá no congresso de jovens. Cadê fulano? Está lá no culto de ensino. É mesmo? Cadê ciclano? Foi lá no culto da família. Ah, que maravilha. Aí o fulano resolve ir embora. Rapaz, você viu fulano? Ih, vi não. Foi para onde? Não sei. Desviou, foi? Não vi. Por quê? Porque todo filho que sai da casa de papai fica sem endereço. Escuta isso: todo filho que sai da casa de papai fica sem endereço. E o garoto desperdiça, contrariando a cultura judaica, que judeu não gasta, judeu investe e recebe. E aqui o garoto desperdiça, e o texto diz, de uma maneira dissoluta. Sabe qual é a semântica da palavra dissoluta? Prodigalidade. Prodigalidade, fazer coisas sem cálculos. Prodigalidade, tal como algo assim, sem nenhuma coerência. E o garoto, pastor, gasta desordenadamente. Paga aqui, compra ali, paga aqui, compra ali, desperdiça ali, e vai gastando. Com o quê? O texto não diz. O texto até aqui, por Jesus, não diz nada. Ele vai gastando, acabou. Quando acabou, vai estreitando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus permite o caminho estreitar, porque Deus te fere, mas não te perde. Escuta o texto 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer 3 problemas. Quais, pastor? A terra está com fome, ele não tem dinheiro, e agora passa necessidade. Necessidade, fome, escassez. Escassez, fome e necessidade. Nem se tivesse, não daria conta, porque a terra não tem nada. Olha que coisa. Olha onde um filho que saiu de casa foi parar. Numa terra sem nada, ele com fome também não tinha como. Mas sabe o que é que o texto diz? E chegando-se, foi a um dos cidadãos daquela terra, o qual deu a ele porcos
para apacentar. Eu fico imaginando a cena, senhores pastores, o pessoal ouvindo isso e dizendo: não, Jesus está indo demais. O que é isso? Porco, judeu, cultura nossa. Como é que um filho de fazendeiro vai trabalhar com porco, cuidar de porco? Nem carne de porco a gente come, vai cuidar? Não, Jesus está indo longe. Jesus continua dizendo: e foi, e chegou a um cidadão daquela terra, o qual deu a ele os porcos para cuidar. E eu fico imaginando a cena do garoto indo cuidar dos porcos. E eu já vi alguém dizendo: esse homem aí, pastor, esse homem aí é um tipo do inimigo, enviado do inferno para humilhar. Não. Sabe quem era esse homem aqui? Um homem normal. Normal da onde? Daquela terra. Que terra? Longínqua. Então é normal, toda terra longínqua tem um homem que cuida de porco. Normal. Toda terra longínqua, isso aqui é figurado, toda terra longínqua vai ter alguns porcos e vai ter alguém para cuidar dos porcos, que vai dar para o garoto cuidar. Então o problema não é o homem dar o porco para o garoto cuidar, o problema é o que o garoto está fazendo lá para cuidar de porco que o homem deu para cuidar. O problema não é o garoto, o problema não é o homem dando os porcos para o garoto. O homem só deu o que a terra tinha, o que ele tinha. Toda a terra distante da casa do pai, pode ter certeza, vai alguém que vai ter pouco para dar para o filho. Agora eu fico pensando, o que é que o filho está fazendo lá? Cuida aí. E ele vai cuidar. Aí o texto diz assim, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Pastor, o garoto, filho do homem, do fazendeiro, o pai protetor, de mesa, banquete, pão, água, celeiro, agora está desejando comer o que os porcos comiam. Verdade. Me diga o que teu desejo, que eu te digo que natureza está desenvolvendo aí dentro de você. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de alguém. Pode ser que tem gente olhando para mim assustado, nunca me viu. Pode ser, pastor, o que é isso? Um congresso, alguém bota um pedestal aí, vem falando comigo, com Bíblia na mão, com texto, mostrando o versículo. Está parecendo mais um culto de ensino. Pode ser que você não vai para o culto de ensino, Jesus lhe pega no congresso de missões para dizer para você: me diga que natureza, me diga a natureza. Tem natureza desenvolvendo aí dentro de você pelos desejos aflorados. Deixa eu dizer uma coisa para alguém: quando sai da casa do pai, tem desejos invertidos. O pecado é assim, ele tem muito rótulo, mas a essência é podre. Ele promete liberdade, mas escraviza. Ele promete vida, mas mata. Ele promete paz, mas atormenta. Aí de repente desce um Jesus na casa nesse domingo à noite para dizer para alguém: eu tenho liberdade, eu tenho paz, eu tenho vida, eu sou Jesus Cristo. Olha o texto. E ninguém lhe dava. Irmão, que disputa é essa? Quem é esse ninguém? Não sei, dá bom pensar. Talvez esse ninguém aqui é o próprio dono dos porcos, ou talvez esse ninguém aqui é os próprios porcos, que dizia: aqui não, essa bolota aqui é nossa, sai fora. E o garoto estava lá, amassando barro no chiqueiro, olhava para a alfarroba, ninguém dava nada. Aí quando você vai pesquisar esse processo da alfarroba, olha o que você vai entender: a carne suína, o animal, o porco, que é alimentado com alfarroba, a carne dele é diferenciada, é uma espécie de suplemento alimentar. Por quê, pastor? Porque a alfarroba, a semente da alfarroba, ela vai temperando a carne de dentro para fora, vai deixando a carne nobre. O porco que é criado com alfarroba tem uma carne diferente. Por quê? Porque o tempero dele é de dentro
para fora, eu fico imaginando, vem comigo aqui, não é proposta de imaginação. Imagine os porcos no chiqueiro e o dono jogando alfarroba e o porco dizendo assim: esse meu dono é bom demais, olha como é que ele trata a gente, é com alfarroba. Mas na verdade o dono estava dizendo assim: eu só estou temperando vocês para o dia do abate, vai comendo o que eu estou temperando para o dia do abate. E os porcos vibravam: isso aqui é que é chiqueiro, isso aqui é que é comida. E o dono dizia: eu estou temperando vocês para o dia do abate. Pastor, isso aqui não é vida não, aquela balada lá é que é prazer de viver. O diabo diz: eu só estou te temperando para o dia do abate. O que? Tomar ceia? Que nada, o bom mesmo é tomar cachaça. Eu só estou te temperando para o dia do abate. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: não tempere a sua carne, alimente o seu espírito do que a palavra tem, do que a graça tem, do que a igreja tem. Eu estou falando com alguém. Eu estou falando com alguém que estava planejando ir embora de casa, e Deus é capaz de rasgar o céu e dizer: eu lhe trouxe aqui para falar no teu ouvido, esse é o teu lugar, essa é a tua casa. Olha o texto. Versículo 7. E caindo em si. Isso aqui me intrigou, Sandro. Por quê, pastor? Olha só, saiu de casa, caiu. Só o desejo de receber, me dá o que é meu, está caído. Vou embora, caído. Vou para longe, caído. Estou desejando comer o que os porcos comiam, caído. Dá para cair para onde? Dá para cair. Pastor, tem como cair ainda? Tem. Para onde? Para dentro. E todo mundo que cai para dentro cai de pé. Eu gosto de um texto que diz assim: e tornando em si. Se ele agora torna em si, porque estava fora de si. E quando ele torna em si, ele vai gritar: quantos jornaleiros de meu pai! Fiquei imaginando a cena do dono do porco, do chiqueiro, vendo o garoto de longe, com lama atolado no pé, todo sujo, fédido, disputando a farroba com o porco, ninguém dava nada. De repente o garoto diz assim: quantos jornaleiros de papai! Tem abundância de pão, o que sobra lá falta aqui. Aí o dono diz: que é isso aí? O que ele está dizendo? Agora configura isso aqui: o inferno olhando para um filho com o pé na lama. O filho está com o pé atolado na lama, mas de repente o filho: quantos jornaleiros? Como é que lembra, pastor? Lembra. Como é que lembra? Lembra. O pé pode estar na lama, mas lembra. O pé pode estar no chiqueiro, mas lembra. Como lembra? Lembra mais ou menos assim: você pode ter tomado cachaça a noite toda, se prostituído a noite toda, mas quando está indo para casa, se passar um crente assoviando o hino da harpa, você vai dizer: eu conheço esse hino, eu conheço isso aí. Pastor, o que é isso? É memória de amor da casa de papai. Não adianta. Aqui eu estou sentindo, ele é velho de Deus. O pecado, o desejo, o diabo pode ter te enganar, e enganou mesmo. O garoto estava fora de si da parábola. Por quê, pastor? Porque isso acontece. Olha só, quando ele pede a herança para o pai, ele estava pensando viver uma felicidade. Ele era feliz e não sabia, era uma felicidade inconsciente. Quando ele pede a herança para o pai, ele vai gozar a vida dissolutamente. Ele pensava que era feliz, mas era uma infelicidade inconsciente. Quando ele cai em si, que ele está no chiqueiro, ele percebe: infelicidade consciente. Agora mesmo eu estou infeliz mesmo, hein?
Olha onde é que eu estou. Olha o que o pecado fez comigo. E como é que ele lembra da casa de papai? Quantos jornaleiros de meu pai. Irmão, imagine comigo assim, numa visão holística, o garoto chafurdado no pecado, lembrando da casa do pai. Pastor, como é isso? Eu fico imaginando, se esse retrato tem uma canção, a canção é essa: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, pode até pisar, mas não sabe viver. E onde ele estiver, ele vai lembrar que na casa de papai tem Bíblia, tem unção, tem graça, tem comunhão, ainda tem jeito de voltar. Teremo de Calazié. Estou falando contigo. Eu estou falando contigo. Aleluia. Eu estou falando com você. Aí o garoto vai gritar: levantar-me-ei. Como assim, pastor? Então como é que ele estava? No mínimo, pela interpretação básica do texto, agachado, de joelho, chafurdado, sei lá o que. Só sei que ele vai dizer assim: levantar-me-ei. Ele não vai gritar: cadê o grupo de visita? Ele não vai gritar: cadê os missionários Siloé? Você foi quando quis, para onde quis, não avisou ninguém, não atende ligação. Como é que você quer que te acha? Cadê o pastor? Cadê o líder? Está no mesmo lugar que você deixou. Então é melhor você se levantar. O texto diz que ele se levanta. Isso aqui foi muito para o inferno. Por quê, pastor? Porque o maior desejo do diabo é que você nunca se levante, porque ele caiu e nunca se levantou. Mas o desejo de Jesus é que você se levante, porque Jesus nunca caiu. E o maroto disse assim: eu vou levantar. Se ele vai levantar, não é doutrina, é proposta. Ele vai sair do chão. E eu penso que ele vai sair do nível dos porcos. Ele vai sair do nível dos porcos e vai dizer assim, ó: irei! E alguém está ouvindo. Vai para onde? Vai para onde? Irei para o meu quarto confortável. Não. Irei para a minha igreja que eu quero o meu instrumento de volta. Não. Irei para o ministério que eu gosto mesmo é de liderar. Não. Ele diz: irei ter com meu pai. Por que, pastor? Porque se eu for ter com o meu pai, eu volto a tocar, eu volto a liderar, eu volto a pastorear. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Tem gente só funcionando na casa. Ele só funciona, mas não relaciona.
olha o texto. Eu vou chegar lá, é um ensaio, né? Eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai: pai, pequei. Pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno mais. Eu disse, isso me intrigou. Por que me intrigou, pastor? Porque ele vai dizer assim, ó: pai, olha o ensaio dele. Pai, eu estou voltando não por aquilo que perdi, eu estou voltando por aquilo que fiz. Pequei. Você vai voltar só porque perdeu o pão? Você vai voltar só porque a porta fechou? Você vai voltar só porque a crise? Aí Deus desce na casa para dizer: ei. Mas vamos lá. 20. E levantando-se, foi para seu pai. Pastor, ele partiu para uma terra longínqua, sem endereço. E como é que ele volta para o pai? O diabo pode tirar a tua alegria, e tira mesmo. O diabo pode tirar a tua paz, e tira mesmo. O diabo pode tirar a tua força, e tira mesmo. O diabo só não consegue tirar o caminho de volta da casa do pai, porque só Jesus é caminho. Só Jesus é caminho. E lá vem o garoto. Lá vem o garoto. O pai, o texto é muito claro, dizer para nós, viu de longe. É meu filho. É o meu garoto. Alguém grita: mas ele não é digno. Alguém responde: mas o pai é justo. É o meu garoto. Isso me fez lembrar. Eu não sei se eu vou ser ousado ou corajoso, mas isso me fez lembrar de uma canção. Olha eu cantar perto de Cláudia e de Sandro. Mas já que eu estou com o microfone na mão mesmo, dá um sol maior para mim, maestro. Não vou embora não. Dá um sol maior para mim. Essa canção da década de 90, é do teu tempo, não é do meu não. Olha só. Um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. É meu garoto, é meu garoto. O meu filho voltou de novo para o lar do pai. O meu filho chegou, traga o bezerro, e um banquete a ele entregou. Será que eu lembro? E você que anda em rumo das chamas,
mar. O inferno é terrível, lugar de pavor. Segura. Mas Cristo está sujo, mas Cristo está fedendo, mas Cristo não é digno, mas Cristo já era, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Sentindo a presença do Pai, a graça do Pai, a unção do Pai, a comunhão com o Pai. Aleluia. Leborondo conde ninereves e aite telecalamas. É um texto simples, mas é sincero. Eu não vim aqui teologizar, eu vim aqui lhe buscar pelo texto. Eu aplico isso e encerro. Quando o pai viu, o garoto, o pai já concluiu. Ele não vai conseguir chegar. Por quê? Vergonha. Os holofotes, os plantonistas, os caluniadores, eles vão ficar dizendo assim: vergonha. Que vergonha é essa? Que vergonha é essa? Aí o texto diz que o pai corre, porque quando o pai corre, um judeu que se prezava, rico, fazendeiro, correndo, como é que é isso? Como é que pode? Aí o texto diz que quando o pai corre, o filho volta com o pai. Sabe o que é que eu entendo para nós aqui esta noite? Sabe o que é que o pai corre? Porque o pai sabia que você não conseguiria chegar. O pai se fez vergonha maior, e a vergonha do filho escondeu na do pai. O filho chegou para casa e ficou, e o pai diz: traz bezerro, traz roupa, traz sapato, traz anel, porque vai ter festa aqui em casa. Bel desce nesse ginásio para dizer: a festa já vai começar. Quem vai voltar? Quem vai voltar? Pastor Toniel, eu não aguento mais. Meu coração está acelerado aqui. Eu preciso voltar agora. Vem correndo aqui, vem. Cadê o primeiro? Corre. Pastor, eu preciso voltar agora. Vem. Desce da galeria. Vem. Elemas. Serramacante tio. Pastor, eu preciso. Eu não dá mais. Pastor, não dá para eu viver. Cadê a segunda? Cadê a terceira? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê? Eu vou esperar você chegar aqui. Desce da galeria. Desce. Isso, está vindo ali. Isso, vem.
Vem. Vem, filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, como está. Rapaz, sabe aquele que vocês cantam? É a tua presença? É? Sim. Aquele. Tá vindo 1, 2, 3, 4, ali. Isso, depois a gente conta. Ali, depois a gente conta. Depois. Vem, filho, vem. Calabara, calama, churricamas. Tá vindo um ali, outra lá. Cadê você? Onde está? Enquanto você vem, me ouça. Pastor, meu filho, além de virem, Jesus vai renovar no Espírito Santo, batizar no Espírito Santo. Esse lugar vai ser tomado pela glória do dono da casa. Deixa eu ficar aqui, meu pastor. Ali está vindo outro. Não vamos nem contar. Vem. Aleluia. Tem renovo de Deus aqui. Me levante no cano suraya. Teve um de calimiada. Tá vindo ali, tá vindo mais ali. Olha pra cá. A presença tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali. Tá vindo outro ali. Ouça-me. A alegria diante dos anjos de Deus. Quando um pecador se arrepende, está vindo outro ali. Se a alegria não é produzida pelos anjos, quem é que está fazendo alegria para os anjos ver a alegria? Só pode ser um: o Pai. A presença dele está na casa. Quantos querem sair daqui carregado pela presença dele? Levanta a sua mão, por favor. Não almejo nada que o mundo dá. Tem uma presença aqui. Pois meu coração você precisa deseja sem parar. Escuta isso. Só a tua presença. É a tua presença. Só a tua presença. É a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Eu creio. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que
me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a presença dele, cante. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Segura um pouquinho. Olha aqui para mim, por favor. Olha bem aqui para mim, por favor. Não dá para contar agora, mas eu sei que a equipe já foi fazendo todo o processo. Eu encerro dizendo para alguns: você precisa ouvir isso. Sabe esse irmão que está do lado aí? Ele vai olhar no teu olho e você vai olhar no olho dele e dizer assim: se depender de mim, você não sai. Essa é a casa de papai. Eu vou grudar em você. Eu vou orar por você. Eu não vou deixar você ir embora. Ei, você precisa de um renovo do céu. Dê um abraço caloroso nele, porque há uma presença tomando esse ambiente. Jesus pode te renovar agora. Jesus pode te batizar agora. Jesus pode te... Jesus tem.